Olá, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Estude Césio comigo. Para quem não conhece, esse é um grupo de estudo que ocorre toda sexta-feira, ao meio-dia, no canal do YouTube da Potter e Social. Toda edição, a gente escolhe um tema e seleciona textos que são de referência para aquele tema. Tanto clássicos, para quem quer estudar e entender mais sobre aquele tema, como para quem está se preparando para concurso. A primeira edição foi o foco na saúde e a gente trabalhou os 16 textos do livro Serviço Social e Saúde. A segunda edição, o foco está sendo sócio-jurídico e a gente está trabalhando, todos os textos estão sendo retirados do edital do TJ São Paulo, que são textos que vão ser cobrados no concurso do TJ, mas que são textos de referência da área sociojurídica e também servem para quem está se preparando para outros concursos e seleções na área do sócio-jurídico. Então, a ideia é estudar realmente com vocês, é apresentar os principais elementos do texto, é explicar a vocês como vocês sistematizam, que elementos vocês têm que fixar, porque, às vezes, a gente tem até um tempo, a gente lê um monte de coisa, mas a gente não sabe que conteúdos eu tenho que selecionar daquele texto, o que é relevante frisar. Então, é isso que nós fazemos aqui no Estude Césio comigo. Para além da apresentação do conteúdo, a gente orienta quanto às ferramentas de sistematização e que elementos centrais de cada texto tem que ser sistematizado. Certo, pessoas? Nós estamos no terceiro texto dessa segunda edição. Ai, Cíntia, cadê os outros vídeos? Estão tudo no YouTube, procura aí. Só que são mais encontros, né? Nós estamos no terceiro texto, mas esse é o quarto encontro. Por quê? Porque a cada 2 encontros, a gente faz um evento fechado para os alunos do canal do Assistente Social. Esse é um projeto dos alunos inscritos no canal do Assistente Social, que são nossos cursos online e as nossas pós-graduações. Alguns encontros a gente abre aqui para o YouTube para que vocês possam participar e outros encontros, que são encontros mais de tira dúvida, a gente faz internamente no Zoom para os nossos alunos. Se você é aluno nosso, já sabe, olha no calendário quais são os dias de turma fechada, que lá na plataforma do curso do canal do Assistente Social já tem um link para você acessar a aula de tira dúvidas sobre os textos diretamente comigo. Se você não é aluno do canal do Assistente Social, não perca essa oportunidade. Venha ser aluno nosso, peça um cupom de desconto que a gente vê o jeito de você se tornar nosso aluno. Mas também nós produzimos e compartilhamos muito conteúdo gratuito, muito conteúdo bom aqui no YouTube. Cola aqui que você não vai perder, não. Cíntia, como é que eu acesso os textos? Na descrição desse vídeo, tem embaixo lá o meu Instagram. Lá eu posto tudo, eu divulgo tudo. Então, procura lá o professora Cíntia Fonseca. Profa, né? Profa Cíntia Fonseca. Tem o link da notícia lá do nosso blog, onde nós colocamos todos os textos e o calendário de aulas, qual tema a gente vai discutir em cada encontro. E tem também o link do Telegram do grupo. Lá no Telegram, nós postamos todos os vídeos anteriores, todos os textos anteriores. Se você está chegando aqui agora, você consegue acompanhar tudo que a gente já apresentou aqui, todos os materiais de forma gratuita, certo? Mas vamos começar. O texto de hoje, ele está no e-book do TJ São Paulo, como eu disse, só ir na descrição desse vídeo e baixar o texto, ou ir no Telegram e baixar o e-book. Nós vamos trabalhar hoje o texto da Fávero, é o texto 13 do e-book, que trata o serviço... Não, perdão, gente, a gente vai trabalhar o terceiro texto desse e-book, que é o texto da Racheles, que trata das atribuições e competências profissionais revisitadas, a nova morfologia do trabalho no serviço social. Então, lá no e-book, você vai procurar o texto 3 do e-book, é a página 43,
e vai acompanhar comigo as discussões de atribuições e competências profissionais revisitadas, a nova morfologia do trabalho no serviço social, que é um texto da professora Raquel Raicheles. Lembrando que esse texto ele compõe uma publicação do Cefes, que é sobre as atribuições e competências, mas como no edital do TJ tinha apenas o texto da Raicheles, a gente colocou aqui no nosso e-book e eu vou estar me concentrando na apresentação dele, ok? Então, vamos lá. Eu vou seguir a paginação do e-book, certo? No e-book, esse texto começa na página 43. Lá no topo do e-book, o e-book tem mais de 500 páginas, porque são todos os textos com foco no concurso do TJ São Paulo, e nós selecionamos 6 desses textos para apresentar aqui no Estudo César comigo. Então, página 43, lá no topo, as atribuições e competências profissionais à luz da nova morfologia do trabalho, atribuições e competências profissionais revisitadas, a nova morfologia do trabalho no serviço social, professora da PUC São Paulo, Raquel Raicheles. Primeira coisa que ela coloca, que a finalidade do texto é a gente discutir, já no primeiro parágrafo, né, retomar o debate sobre as atribuições e competências profissionais no tempo presente, é tarefa das mais desafiadoras, principalmente porque essa nova morfologia do trabalho, ela reconfigura os espaços de trabalho. E, ao reconfigurar os espaços de trabalho, surgem um conjunto de novas requisições que estão em tensionamento com as nossas competências e atribuições. Então, o que ela pretende trabalhar nesse artigo, trabalhar nesse texto, é esse debate. Que requisições são postas tanto pelo capitalismo, pelas instituições empregadoras, como são demandadas pela classe trabalhadora e que estão em tensionamento ou em alinhamento às atribuições e competências do assistente social à luz do projeto ético-político, nesse cenário atual em que se configura essa nova morfologia do trabalho, certo? Então, essa é a proposta do texto. É sempre muito importante, quando a gente começar a leitura de um texto, a gente anotar no nosso caderninho. Estou com o meu caderninho aqui, com as minhas anotações desse texto. Sempre é muito importante a gente anotar o objetivo do texto, porque aí a gente já vai lendo, fazendo o link. Por quê? Os pontos centrais desse texto vão estar linkados e alinhados ao objetivo dele. Então, vamos descendo. Página 44, já nas primeiras linhas da página 44. Atribuições e competências profissionais remetem à forma de ser das profissões na divisão sociotécnica do trabalho na sociedade capitalista, de acordo com as prerrogativas legais, no caso da profissão regulamentada, como é o serviço social. Então, pensar atribuições e competências profissionais num primeiro momento é pensar o papel que essa profissão vai ter dentro da divisão sociotécnica do trabalho, ou seja, a que ela é chamada, a que ela presta dentro da divisão sociotécnica do trabalho, e muitas vezes vão ter prerrogativas legais, principalmente para as profissões liberais, que vão determinar e listar quais são essas atribuições e quais são essas competências. No entanto, lá no terceiro parágrafo dessa mesma página, a Raicheles vai colocar: contudo, embora relevantes, as definições legais e normativas das atribuições e competências profissionais não são suficientes para garantir legitimidade social frente aos empregadores e, principalmente, a relação com os usuários. Ou seja, a primeira informação que ela traz para a gente é: as atribuições e competências são pensadas dentro do que se requisita à profissão na divisão sociotécnica do trabalho e, geralmente, é descrita em prerrogativas legais, em normatizações. Aí, no terceiro parágrafo, ela continua. No entanto, o fato de existirem essas normas, por si só,
não são suficientes para legitimar aquela profissão. O serviço social tem uma norma que diz que ele tem que estar ali no CRAS, então ele vai ter que estar no CRAS. Quem vai legitimar, aí ela continua, são as respostas profissionais que nós vamos conseguir mobilizar para atender às demandas dos usuários e às requisições institucionais. Elas são, inclusive, mais importantes até do que as prerrogativas legais. As atribuições e competências vão sendo construídas nesse diálogo entre reflexões teóricas e éticas, prerrogativas legais e demandas e requisições que vão sendo construídas e reconstruídas nesse processo. Ok? No parágrafo seguinte, ela continua. E aqui cabe uma pontuação, pois se as atribuições privativas são aquelas designadas exclusivas do serviço social e as competências são compartilhadas com outras profissões, abre-se um leque de possibilidades de inserção em várias outras dimensões do trabalho. Então, aqui ela vai trazer uma definição simples, que é muito comum, qualquer assistente social já está por dentro. Atribuições privativas são aquelas exclusivas do serviço social. E competências profissionais são compartilhadas com outras profissões. Ou seja, são competências minhas enquanto assistentes sociais, mas também podem ser realizadas por outras profissões. Já as atribuições privativas, como o próprio nome diz, são só responsabilidade minha. Ok? Vamos continuando. A próxima página, página 45, no primeiro parágrafo, ele diz assim: com base nessa premissa, organizamos o texto em 4 itens. É importante também a gente saber a organização do texto para a gente saber o que é que eu devo capturar de cada tópico. Cíntia, mas o artigo que eu estou lendo, vamos supor que você está lendo outro artigo aí que você está estudando, certo? Por isso que é Estude SESI comigo. Eu também dou indicações e orientações de ferramentas e técnicas de estudo, certo? Cíntia, no texto que eu estou lendo aqui, a autora ou o autor não apresenta no início o que é que ele vai apresentar no texto, quais são os tópicos. Se ele não apresenta, você tem que fazer uma primeira leitura, que se chama leitura inspecional. É como se você fosse fazer uma inspeção no texto. É uma leitura bem rápida, que você vai folheando o texto e vai olhando quais são os tópicos, quais são os subitens, para colocar lá no começo. Essa informação aqui é muito importante para você ler um texto de forma direcionada. Porque quando você vai lendo o tópico, você já fica angustiada. Vale, por que ela não falou aqui da nova morfologia? Não, porque ela já disse que isso é só no segundo tópico, isso é só no terceiro. Então, você sabe o que esperar de cada tópico, porque você já fez uma leitura inspecional bem rápida, bem por cima, para montar e entender do que o texto trata. Aí depois você volta para o começo de novo e vai lendo de forma mais detalhada. Mas aqui ela nos poupa desse trabalho. Ela apresenta quais são os 4 tópicos. O primeiro, vamos analisar a natureza das profissões na divisão social e técnica do trabalho na ordem monopólica. O segundo item, vamos problematizar a transformação do mundo do trabalho e as estratégias do Estado e do capital para fazer frente à crise estrutural e reverter as tendências das quedas da taxa de lucro, que é o que ela vai chamar, né, dessas novas configurações de trabalho. No terceiro, vão se dedicar à chamada nova morfologia do trabalho no serviço social. Ou seja, como esse cenário do primeiro tópico e essas condições de trabalho do segundo tópico impactam para construir essa nova morfologia do serviço social, que é o terceiro tópico. E o último tópico, apontamos possíveis respostas do coletivo profissional em aliança às demais forças políticas para enfrentar esse processo de precarização que não é específico do serviço social, mas de toda a classe que vive do trabalho, como ela sinaliza no texto, certo? Então, esses são os 4 tópicos e é o que a gente vai percorrer no nosso encontro de hoje. Vamos lá. Primeiro tópico,
profissão, trabalho assalariado e autonomia relativa do assistente social. Ela começa, né, analisando o serviço social como expressão do trabalho coletivo no âmbito das políticas sociais, né? Então, ela já afirma que o texto parte da premissa de que o serviço social é trabalho. Aqui o texto não vai fazer esse debate se somos ou não somos trabalho, mas se você não está por dentro disso, há teses que definem que o serviço social não é trabalho, né? São teses defendidas pela Gilmaísa Costa, são teses defendidas pelo professor Sérgio Lessa. Então, a gente não vai entrar nesse detalhamento aqui, porque o texto não se propõe a isso, mas já assinala aí no texto que, se você não sabe dessa discussão, procure ler, certo? Aqui ela já parte do pressuposto que nós somos uma especialização do trabalho coletivo, que nós somos trabalho e que, no âmbito das políticas sociais, nós vamos atuar nas diversas configurações da questão social. Então, isso é o trabalho do assistente social. Nós somos uma expressão do trabalho coletivo, que atuamos no âmbito da política social, no enfrentamento das expressões da questão social. Ok? Primeira definição importante que ela traz aí. E aí ela vai, na página 46, explicar o que é que o assistente social faz, né? Ela já explicou que nós somos trabalho, que atuamos na política social, no âmbito das configurações da questão social. Aí, no primeiro parágrafo da 46, ela fala: uma profissão que participa, juntamente com outras, da viabilização de serviços sociais e direitos em resposta às necessidades sociais de indivíduos, grupos e classes sociais em seu processo de reprodução social, né? Então, primeiro ela define que o serviço social está na especialização do trabalho, atuando no âmbito das políticas sociais, no enfrentamento da questão social. Depois ela explica o que é que a gente faz nesse processo do exercício profissional. Nós atuamos juntamente com outras profissões para viabilizar serviços sociais e direitos para responder às necessidades sociais de indivíduos, grupos e classes sociais no processo de reprodução social. Ok? Aí ela continua que algumas características das profissões liberais, né? Apesar da gente vender a nossa força de trabalho, nós somos entendidas como uma profissão liberal. Aí ela vai listar algumas características que são características específicas de profissões tidas como liberais. A singularidade na relação com os usuários, o caráter não rotineiro do seu trabalho, competência para formular propostas de intervenção fundamentadas em conhecimentos teóricos e técnicos, presença de uma deontologia e de um código de ética, formação universitária avalizada por credenciais acadêmicas, né, diplomas e títulos, regulamentação legal que dispõe sobre o exercício profissional, atribuições privativas e fórum para disciplinar e defender o exercício profissional. Então, por meio de entidades de representação e fiscalização profissional. Então, pessoas, essas características da profissão liberal, por mais que a gente venha da nossa força de trabalho e tenha uma condição de assalariamento, nós podemos afirmar que essas características aqui da profissão liberal nós temos também, né? Então, ela tenta trazer esses argumentos. E aí fala que aí, por isso a gente tem uma relativa autonomia na condução do nosso trabalho, porque a gente não tem uma plena autonomia, como é uma profissão liberal, por causa da nossa condição de assalariamento, mas a gente tem uma relativa autonomia porque a gente tem todas essas condições de trabalho que eu acabei de listar que nos dão uma certa possibilidade de atuação, mesmo no âmbito institucional. E aí ela coloca que essa relativa autonomia ela é dupla. Tanto a relativa autonomia dada a nossa condição de assalariamento, como lá na página 47, uma relativa autonomia referida também à própria natureza do Estado capitalista, que não nos dá as condições plenas de realização do nosso trabalho. Porque o Estado, no capitalismo,
ele não garante os recursos necessários para o pleno atendimento das necessidades sociais. Então, nós temos uma dupla relativa autonomia. A relativa autonomia, dada a nossa condição de assalariamento, o que não permite a gente ter total liberdade para realizar os nossos trabalhos, mas nós temos uma liberdade relativa, dada essas listas que eu acabei de trazer, que configuram características da profissão liberal, e uma relativa autonomia, dado o Estado no capitalismo não garantir as condições necessárias e nem os recursos necessários para que sejam supridas as necessidades humanas, necessidades sociais da classe trabalhadora, ok? E aí vai continuando, né? Que daí a gente tem um bloco monolítico sem fissuras, o Estado e as políticas estatais aparecem como resultado dessas contradições. Né? No parágrafo seguinte, ela vai colocar, olha, é nessa contradição que nós trabalhamos. Um Estado que vem garantir políticas sociais, mas que tem que restringir o acesso a essas políticas para atender os interesses do capital, uma profissão que é liberal, mas que, dada a necessidade, mas por não ter as condições necessárias, os meios necessários para realizar o seu trabalho, ela tem que vender a sua força de trabalho, e essa condição de assalariamento limita um pouco a sua atuação, né? Então, é nessa contradição que nós vamos atuar. Ainda estou na página 47, lá na última linha da página 47, entrando na 48, a gente começa. O Estado, capturado pela ordem monopólica, né, pelo capitalismo monopolista, ao buscar legitimação política dentro do jogo democrático, é permeável a demandas da classe subalterna, que podem fazer incidir nele seus interesses, suas reivindicações. Por isso que é um Estado contraditório. O Estado no capitalismo monopolista, ele tem uma função importantíssima para atender o funcionamento e os interesses do capital. Mas para que ele continue cumprindo o seu papel de garantir as demandas do capital, ele tem que ser legitimado pela sociedade. Então, ele abre uma possibilidade de atender os interesses da classe trabalhadora para garantir essa legitimidade junto à classe trabalhadora. A legitimidade de continuar atendendo os interesses do capital. Então, essa brecha em que o Estado precisa que a classe trabalhadora legitime, o aceite, o incorpore enquanto sistema de regulação social, faz com que muitas das demandas da classe trabalhadora sejam atendidas via política social. E aí é nesse contexto que as sequelas da questão social transformam-se em objeto de intervenção contínua e sistemática do Estado. Então, é nessa necessidade do Estado garantir uma legitimidade social junto à classe trabalhadora para que ele continue atendendo os grandes interesses do capital, que abre uma possibilidade de atuar junto às sequelas, às expressões da questão social. E é nesse processo que se possibilita o surgimento de uma profissão que vai atuar no trato dessas expressões da questão social, que somos nós, belíssimas, as assistentes sociais, certo? Então, está tudo aí encaixadinho para vocês entenderem. Como profissão assalariada, né, nós vamos atuar em grande parte no aparelho do Estado, nas 3 esferas de poder, notadamente no âmbito municipal, né? Então, se você pegar o livro Serviço Social na Contemporaneidade, vai dizer que o grande empregador era o âmbito estadual. Com o SUAS e o processo de municipalização das políticas sociais, e aí no livro também vai dizer que o maior empregador é a saúde. Hoje, o maior empregador é a assistência, e no âmbito da política pública, o maior empregador é o âmbito municipal, certo, pessoas? E aí vai falar que, além do âmbito do Estado, a gente vai atuar nas organizações não governamentais e empresariais, mas, apesar da gente ser uma profissão liberal, a gente tem que vender a nossa força de trabalho para essas instituições para que elas garantam os meios necessários onde nós vamos realizar o nosso trabalho. E aí, nesse terceiro parágrafo, nas 3 últimas linhas, ela fecha essa reflexão.
esse processo, né, de que, apesar de eu ser uma profissão liberal, eu tenho que vender a minha força de trabalho para essas instituições empregadoras que possuem os meios necessários para que eu realize meu trabalho, esse processo subordina o exercício profissional às requisições institucionais nos diferentes espaços socioocupacionais que demandam essa capacidade de trabalho especializado. Né? Então, por isso que é uma relativa autonomia, porque a necessidade da gente vender a nossa força de trabalho para quem detém os meios necessários para realizar o nosso trabalho subordina o nosso exercício profissional às requisições institucionais. Certo, pessoas? E aí é um nó dessa contradição, é um nó dessa reflexão e da necessidade de constante capacitação e reflexão crítica da profissão, para que a gente não seja absorvido pelas requisições institucionais, perdendo de vista as nossas competências e atribuições. Vamos lá. Na página 49, ela coloca que uma das manifestações recorrentes que tem se apresentado quando o assistente social não é reconhecido pelos poderes institucionais do monopólio legitimado de atribuições privativas, um exemplo emblemático, né, refere-se ao estudo de seleção socioeconômica. Ela vai fazer uma reflexão aqui que, quando essas requisições institucionais elas não estão muito determinadas, ou quando essas requisições institucionais não estão alinhadas às nossas competências e atribuições, ocorre um conjunto de tensionamentos e problemáticas. E aí faz com que, muitas vezes, o assistente social, para ser legitimado, comece a impor determinadas condições de trabalho que, sem a devida reflexão. E aí o exemplo que ela vai dar vai ser essa questão do estudo socioeconômico, que muitas assistentes sociais requisitam como privativo. Mas, se você olhar na lei de regulamentação, diz que o estudo socioeconômico é competência. Ou seja, não é só a gente. Por quê? O que é que vai definir se é o assistente social ou não que vai fazer o estudo socioeconômico? É a finalidade do estudo socioeconômico. É o objetivo do estudo socioeconômico. Aí o que é que ela coloca? Muitas vezes o assistente social não presta atenção nisso. Ele tem essa necessidade tão grande de se legitimar, que aí fecha determinadas atribuições que não são atribuições nossas. Porque o estudo socioeconômico, eu tenho que refletir criticamente a finalidade, o destino, o objetivo, para daí identificar se essas finalidades estão no âmbito da matéria do serviço social, que é o que vai reconhecer aquela demanda enquanto uma atribuição privativa. Estão entendendo? Aí ela continua no texto. Vamos lá, página 50, no segundo parágrafo, ela coloca, né? A partir dessa perspectiva, depreende-se que a legitimidade social do serviço social é extraída da relação intrínseca com o campo de prestação de serviços públicos e privados, assentado na tríade que associa trabalho, profissão e área de conhecimento. Né? Então, pensar a legitimidade da profissão é pensar dentro dessa tríade. Pensar qual é a área de produção de conhecimento, ou seja, o que é a matéria que o serviço social se debruça para refletir, que conteúdos dentro do processo de formação e especialização do trabalho eu reconheço enquanto trabalho profissional e como a instituição requisita essas demandas. É indissociável. Eu tenho que entender que área, que conhecimento eu estou construindo e acumulando para daí articular com as requisições que estão chegando ao serviço social, certo? E aí, continuando, página 51, vamos para o tópico 2. Né? Então, o primeiro tópico, ela fez uma análise de cenário, de contexto, para a gente entender essas novas configurações, para a gente entender qual é o trabalho do assistente social, para entender qual é o papel do Estado, tanto para pensar os interesses do capitalismo, como para pensar a inserção do serviço social no enfrentamento à questão social, sobre essa reconfiguração de que nós somos uma profissão liberal, certo? Então, ela faz essa apresentação, esse cenário no primeiro tópico, para a gente entrar no segundo tópico, que são as transformações do trabalho em tempo de crise do capital. A crise capitalista tem início na década de 70, né? Mas o aprofundamento da crise
vai ser a partir de 2007, 2008, né, que nós vamos ter a questão do boom imobiliário, de toda aquela crise que vem da Europa, depois para os Estados Unidos e que chega aqui no Brasil enquanto capitalismo combinado e independente. Né? Então, o neoliberalismo ele se materializa a partir da década de 70 e um dos seus primeiros picos de crise vai ser esse boom imobiliário 2007, 2008. Lembrando que compõe a estrutura do capitalismo a existência de crises cíclicas. Então, essas crises elas são inerentes ao modelo de produção e exploração do capital. A gente já espera qual vai ser a próxima crise e como o capitalismo vai responder a essa crise, que geralmente é explorando e expropriando mais ainda a classe trabalhadora, certo? E aí, no terceiro parágrafo, como muitos autores vêm afirmando, a reestruturação produtiva do capital e do trabalho, que nos países periféricos capitalistas, como o Brasil, se fez presente a partir dos anos 90, né? Então, apesar dos primeiros passos do neoliberalismo no mundo surgir na década de 70, em países periféricos, dado esse capitalismo tardio também, a esse capitalismo independente, que vai primeiro chegando lá e depois refletindo nos países periféricos, aqui no Brasil, o grande marco dessa estruturação, dessa reestruturação produtiva, dessa reorganização do capital à luz do neoliberalismo, vai ser a partir dos anos 90. Mais especificamente, o texto não se refere a isso, mas é importante a gente lembrar que a Elaine Behring vai trazer importantes contribuições e ela vai colocar como marco a reforma administrativa do Estado de 1995, do governo Fernando Henrique Cardoso, organizado pelo Bresser Pereira. Esse é o marco de planejamento e organização de um Estado reformado para inserir, materializar e atender aos interesses do neoliberalismo aqui no Brasil. Né? Então, quando eu falo dos anos 90, a gente tem esse marco, que é 1995, que não está tratado aqui nesse texto, mas que eu trago alguns elementos de outros textos para a gente entender, porque geralmente os artigos não se aprofundam em determinadas questões. Se você não tem uma leitura já acumulada, você acaba não entendendo um pouco, por isso que eu trago esses importantes, né, dicas complementares para entender o texto. E aí, no parágrafo seguinte, né, essas transformações expressam a nova face da internacionalização dos imperativos capitalistas e há, como uma das grandes características, primeira linha da página 52, uma explosão do desemprego estrutural. E aí, vamos. A partir da página 52, ela vai trazer vários elementos que eu quero que vocês anotem, que são as características dessa reestruturação produtiva, dessa reengenharia da produção que vai ser trazida pelo neoliberalismo. Ela já começa na primeira linha, explosão do desemprego estrutural. Lá no segundo parágrafo, na terceira linha, a incorporação em larga escala de tecnologias microeletrônicas propadoras da força de trabalho. Né? Então, primeira característica dessa reorganização, dessa reestruturação produtiva. Desemprego estrutural. Explosão do desemprego estrutural, que já existia. Segunda característica, incorporação em larga escala de tecnologias microeletrônicas poupadoras da força de trabalho. Terceira, gestão da força de trabalho e dos processos produtivos com estímulo à flexibilização dos contratos. Né? Então, a terceirização, ao trabalho temporário, ao trabalho intermitente, ao trabalho parcial. Então, é uma nova gestão da força de trabalho que estimula a flexibilização dos contratos. Quarto, a necessidade da polivalência do trabalhador. Quinto, a necessidade da multifuncionalidade, um trabalhador assumir várias funções. Você vê pelo caixa do supermercado. Ele puxa a mercadoria, ele passa e agora ele embala também em muitos supermercados. E sexto, o discurso da colaboração entre trabalhadores e capitalistas por meio da gerência participativa. Né? Então, ainda tem mais algumas características. Eu estou botando aqui. Vamos lá, 6 características centrais dessa reestruturação produtiva, página 52. Explosão do desemprego estrutural, incorporação de tecnologias microeletrônicas poupadoras da força de trabalho,
gestão do trabalho com estímulo à flexibilização dos contratos, polivalência, multifuncionalidade e a colaboração entre trabalhadores e capitalistas, né, dentro dessa gerência participativa. Ok? Aí lá no 1, 2, 3, no finalzinho do terceiro parágrafo, ele coloca essas metamorfoses, né, essas transformações do mundo do trabalho, atingem duramente o trabalho assalariado, sua realização concreta e as formas de dessubjetivação na consciência dos trabalhadores, com impacto nas dinâmicas associativas, organizativas e na afirmação da identidade coletiva, né? Então, essa reorganização, essa reengenharia, essa reestruturação produtiva, ela não impacta somente no processo estrito da profissão, mas ela impacta subjetivamente na própria condição do trabalho. Imagine a polivalência, o cansaço, aí vem aí um conjunto de adoecimentos da estafa, do cansaço, o home office, o teletrabalho, e também em condições do processo de organização do trabalho. Se cada um está trabalhando na sua casa, como é que a gente vai se organizar para pensar reivindicações? Como é que eu vou criar uma identidade com outro trabalhador, se ele não está aqui na mesma linha de produção que eu? Né? Então, não são impactos só nas condições diretas de produção, mas são nas condições subjetivas da classe trabalhadora e nas condições organizativas dessa classe trabalhadora. Ok? E aí continua, né? Esse conjunto de transformações conduz ao enfraquecimento do movimento sindical e associativo, fragilização da organização política e da autonomia dos trabalhadores e, consequentemente, perda de direitos. Se a gente tem aí uma trajetória histórica que esses direitos só são adquiridos dentro do processo de reivindicação, luta e organização da classe trabalhadora, se essa organização se fragiliza, consequentemente, há uma diminuição desses direitos. E aí, continuando, página 53, o segundo parágrafo. Os prenúncios do Brasil moderno, na Constituição do capitalismo brasileiro, polarizado pela ideia de modernização conservadora, esbarrou em pesadas heranças escravistas, autoritárias, coronelistas, clientelistas. Aqui, gente, nessa página 53, no segundo e no terceiro parágrafo, no segundo e no terceiro parágrafo, principalmente, ela vai trazer que, no Brasil, esse capitalismo que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos vai ser rearranjado, vai ser reorganizado. Esse Brasil moderno, né, ele vai ter características muito particulares. Primeiro, ela vai justificar essa herança do escravismo, do autoritarismo, do coronelismo, do clientelismo, vai trazer uma readaptação de como o capitalismo vai se constituir aqui. Vou dar um exemplo. Se você pegar o livro do Hobsbawm, A Era do Capital, tem um capítulo que se chama A Terra. E ele vai explicar que, na Europa, uma das primeiras ações que o capitalismo faz quando começa a se espraiar para o campo, né, para a área rural, é a reforma agrária. Por quê? Porque latifúndio, terra parada, não produz mais valia, não produz riqueza. Então, para o capitalismo, grandes extensões de terra improdutivas não têm finalidade. Então, a reforma agrária para a Europa estava dentro das iniciativas do capital. Já aqui no Brasil, dada essa nossa herança escravista, coronelista, latifundiária, quando o capitalismo entra aqui, ele mantém essas bases dessa burguesia, não é nem uma burguesia agrária, porque desses grandes latifundiários. Porque aqui no Brasil, eu não sei vocês, mas, por exemplo, no Ceará, quando você chega no interior, é muito comum as pessoas atribuírem riqueza não à quantidade de produção daquela terra, mas à quantidade de terras do proprietário. Então, diz assim, não, o coronel tem terra até perder de vista. Então, historicamente, dentro do processo de formação sociohistórica do Brasil, a quantidade de terras, a quantidade de posses, né, a quantidade de escravos que você possuía, era um sinônimo de riqueza, independente da produção. Então, isso é uma característica muito particular de como o capitalismo se insere aqui no Brasil,
criando essa modernização conservadora, porque mantém muito desses traços tradicionais, desse colonialismo, desse escravismo, desse latifúndio, que, inclusive, você pode detalhar essa leitura no Questão Social da Biblioteca Básica, da professora Josiane, que ela vai falar das particularidades da questão social no Brasil e ela vai detalhar melhor isso, né? Aqui ela só cita em um parágrafo como essas características remodelaram a inserção do capitalismo aqui no Brasil. E no parágrafo seguinte ela vai falar do Fordismo à brasileira, que também é diferente de como o Fordismo se materializou lá nos Estados Unidos. Lá nesse terceiro parágrafo ele coloca, no âmbito dos processos produtivos, o Fordismo à brasileira guarda importantes singularidades na relação ao Fordismo clássico, caracterizando-se por um regime de trabalho com fraca proteção social. Lembra, pessoas, que o Fordismo casa com o keynesianismo na Europa e, nessa lógica, havia um grande sistema de proteção social para os trabalhadores e universalização dos direitos sociais para os trabalhadores, para a população em geral. Então, aqui no Brasil, essa característica não vai chegar aqui. Nós vamos ter uma fraca proteção social, a instabilidade, o pleno emprego, o pleno emprego desse pacto fordista-keynesiano, que também aconteceu na Europa, não vai acontecer aqui no Brasil. Esse Fordismo brasileiro vai ter elevados índices de rotatividade da força de trabalho, derivado da informalidade e precariedade do mercado de trabalho no Brasil. Ou seja, ele explica que essa reestruturação produtiva, que essa reorganização do neoliberalismo que vem lá, Fordismo, toyotismo, que essas reorganizações do mundo do trabalho, que redefiniram os processos produtivos na Europa e nos Estados Unidos, quando chegaram aqui no Brasil, tiveram certas reorientações fruto da própria particularidade da formação sociohistórica do Brasil, certo? E aí vai falar desse Fordismo periférico, que é um sistema social estruturado pela combinação de economias e nações capitalistas desenvolvidas e subdesenvolvidas. E, no último parágrafo, vai colocar: o Estado brasileiro não criou condições para a reprodução social da totalidade da força de trabalho, nem estendeu direitos de cidadania ao conjunto da classe trabalhadora, que foi uma característica muito comum desse pacto fordista-keynesiano, que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Aí, na página 54, no terceiro parágrafo, para fazer frente à magnitude dessa crise, ao contrário do que afirma o discurso neoliberal de retirada e enfraquecimento do Estado, é indispensável a intervenção ativa e contínua do Estado e do fundo público, financiando a acumulação desenfreada das altas taxas de lucratividade. Isso aqui é muito importante, porque o grande discurso é que é um Estado mínimo, né? O neoliberalismo é um Estado mínimo. É um Estado mínimo, tem que ter um Estado mínimo, né? E você vê lá o ministro da Fazenda falando, não, tem que ter um Estado mínimo. Estado mínimo para quem? Na verdade, é um Estado mínimo para a garantia dos direitos da classe trabalhadora, mas um Estado máximo para a manutenção das regalias e dos direitos do capital, né? Então, o que ela está querendo dizer aqui é que não é um Estado fraco, é um Estado fraco na hora de pensar o recurso para os direitos sociais, mas é um Estado forte que vai garantir financiamento, que vai salvar, que vai garantir empréstimo, que vai garantir toda a infraestrutura para uma grande empresa se instalar, né? Então, a gente tem que reverter esse discurso de que o neoliberalismo defende um Estado mínimo. O neoliberalismo defende um Estado mínimo, um Estado fraco, para a garantia de direitos sociais, mas um Estado forte para atender os interesses e para manter o processo de exploração vivo, porque essas empresas não conseguiriam se sustentar se tivessem que pagar os seus impostos devidos, se tivessem que garantir as infraestruturas urbanas para instalar as suas empresas, né? Então, o capitalismo precisa de um Estado forte para sobreviver, mas tem que ser fraco para a classe trabalhadora. E aí, continua, na página 56, vamos para o terceiro tópico, né? Então, tivemos um primeiro tópico que vai fazer
uma apresentação geral dos conceitos, de onde a gente entende o serviço social, onde a gente entende o Estado, qual é o papel de cada um nesse processo. Tivemos um segundo tópico que vai falar sobre a reestruturação produtiva, sobre as novas condições de trabalho, as novas configurações de trabalho. E agora vamos para o terceiro tópico, terceirização e flexibilização em questão, atribuições e competências no contexto da nova morfologia do trabalho do assistente social. E aí, primeiro, né, a chamada nova morfologia do trabalho, ela já começa na primeira linha para você entender. Não é algo restrito a empresas e ao mundo produtivo. Quando se fala em nova morfologia do trabalho, eu também estou falando das políticas sociais. Eu também estou falando do trabalhador que está lá no CRAS, que está lá no hospital, certo? Então, a nova morfologia não está dentro só dos processos de reestruturação produtiva das grandes empresas, dos grandes polos industriais. A nova morfologia do trabalho são reconfigurações das condições, dos vínculos, dos formatos de trabalho e que repercutem em todos os espaços de atuação profissional. E aí coloca, né? Terceiro parágrafo, frisa que isso é importante. O nosso pressuposto é de que assistentes sociais imersos nas transformações que desafiam o trabalho e o seu modo de ser na sociedade capitalista contemporânea, na condição de trabalhadores assalariados, são submetidos aos mesmos processos de degradação e violação de direitos do conjunto da classe trabalhadora no interior da heterogeneidade que hoje a caracteriza. Ou seja, essas reconfigurações, esses rearranjos, essa nova morfologia do trabalho não impacta somente na vida dos usuários que a gente atende, não. Impacta também nas nossas condições de trabalho, dada a nossa condição de assalariamento. Certo, pessoas? E aí, o último parágrafo dessa página 56 é o fato de a terceirização ocorrer em empresas privadas, na empresa estatal, em fundações de direitos privados e nos serviços de prestação de Estado, não modifica o essencial dessa relação. Ou seja, quando eu falo dessa reestruturação produtiva, quando eu falo dessas metamorfoses, mesmo sendo em espaços diferentes, seja no âmbito privado, seja no terceiro setor, seja no âmbito público, ela não perde a essência da relação que ela constrói. Pois mesmo que não ocorra um lucro imediato, há uma economia de gastos com a força de trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho essas reestruturações, essas reorganizações, é uma estratégia do capital de poupar recursos com o trabalho vivo. Né? Quando eu terceirizo, quando eu contrato um trabalho intermitente, quando eu contrato um trabalho temporário, quando eu tiro os direitos trabalhistas, contrato informalmente, para não ter que garantir direitos trabalhistas. Para que isso serve para a empresa? Para ampliar sua margem de lucro a partir do momento que eu diminuo os gastos com o trabalho vivo. Aí você me pergunta, Cíntia, mas o poder público não trabalha com lucro, né? Não trabalha com geração de excedente. Quando você está ali sendo concursado ou sendo terceirizado, atendendo no CRAS, não gera um excedente para aquele CRAS, não gera uma mais-valia para aquele CRAS. Só que aí, o que é que ela quer nesse parágrafo dizer? Mas é a mesma essência, porque a partir do momento que aquele poder público, que aquele recurso que era para pagar bem um assistente social concursado, com todos os seus direitos trabalhistas, terceiriza um assistente social, sobra recurso lá no fundo público. O recurso do fundo público, que era para usar para a contratação de trabalhadores concursados, com plano de cargos e salários, com direitos trabalhistas, se eu não gasto com isso, porque eu terceirizei, porque eu quarteirizei, porque eu fiz um trabalho temporário, sobra dinheiro no fundo público. E ao sobrar dinheiro no fundo público, esse dinheiro vai para onde? Para garantir os interesses do capital, para melhorar a extração de mais-valia e o enriquecimento do grande capital. Estão entendendo que tudo chega na mesma engrenagem? A reestruturação produtiva, independente dessas reorganizações do trabalho estarem ocorrendo para a empresa capitalista ou para as instituições públicas,
elas vão chegar como diz, elas não vão mudar a essência da relação, que é poupar recurso para enriquecer o grande capital. Seja um recurso que não vai ser usado pelo poder público com a classe trabalhadora e vai ficar lá no fundo público para ser direcionado, para ser injetado no estímulo ao desenvolvimento do capitalismo, seja diretamente na empresa privada, que é diminuir o gasto com trabalho vivo para ampliar a extração de mais-valia e ampliar o lucro e o enriquecimento daquela empresa. Estão entendendo? Então, isso é uma reflexão muito importante que ela traz para a gente não perder de vista que o fato do poder público não gerar lucro e não buscar o excedente de mais-valia não quer dizer que a reestruturação produtiva não tem a mesma essência, que é de acumular riqueza, acumular recurso no fundo público para gerar riqueza para o capital. E aí, pessoas, continuando, já estamos no terceiro tópico, pessoas, só são 4, fiquem aí, fiquem aí. Qualquer dúvida, quem é aluno nosso do canal do Assistente Social, a gente vai ter a aula no Zoom fechada para tirar dúvida. Se não é aluno nosso, comenta aqui no chat que eu vou me organizar para ficar tentando ajudar vocês. Gostou da aula? Curte. Gostou da aula? Compartilha. Contribui para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Porque o que é que acontece, pessoas? Quanto mais curtidas e compartilhamentos esse vídeo tem, mais o YouTube libera para outras pessoas. E conhecimento, a gente tem tanto conhecimento aí, frágil, errado, equivocado sobre a profissão, que quanto mais a gente compartilha conteúdo bom, mais a gente ajuda a reverter essa visão que se tem da profissão, mostrando que nós somos uma profissão crítica, alinhada com a luta dos direitos. Então, é uma contribuição que você faz não só para a gente, ao compartilhar o nosso trabalho, mas para a profissão. Então, pega ali do lado do botãozinho de curtir, clica em compartilhar e joga no grupo do WhatsApp das assistentes sociais, das amigas, do trabalho, e vem estudar CESO com a gente aqui. Vamos continuar. Né? Na página 57, no segundo parágrafo, lá no meio do segundo parágrafo, vai colocar que existem distintas áreas de atuação profissional nas instituições privadas e públicas, e entre elas, cooperativas, trabalho temporário, empresas de prestação de serviços internos e externos, a chamada pejotização, as formas de terceirização que vem expandindo de forma acelerada no cenário brasileiro. Né? Então, o que é que ele está trazendo aqui? Que formas precarizadas de trabalho estão ocorrendo nessa nova morfologia, nessa precarização do trabalho? Essas novas formas de terceirização ou novas roupagens, que é o que ela está citando aqui. Preste atenção. As cooperativas de trabalho, o trabalho temporário, as empresas de prestação de serviço internos e externos, em essential, né, as chamadas pejotizações, que já eu vou explicar o que é, são as empresas de pessoas só, né? E essas são algumas das formas de terceirização que nós vamos encontrando, certo? Aí vamos lá, né, que os assistentes sociais, elas não fogem desse processo, né? Elas estão nesse processo de terceirização, de empresas de serviço de assessoria, de cooperativas de trabalho, de exercício profissional autônomo por tarefa, por projeto, né? Então, tudo está dentro dessa terceirização, né? Tarefa, você ser contratado só para fazer 100 questionários, 100 visitas domiciliares, um diagnóstico social, né? Então, é uma alternativa de trabalho para a grande quantidade de assistentes sociais desempregadas, né? Não é essa a crítica do texto, mas a crítica é a gente ter a compreensão de que é um trabalho precarizado, é um trabalho que não vai me garantir condições adequadas de trabalho, é um trabalho que não vai me garantir condições adequadas de remuneração e garantias de direitos, né? Então, são essas novas configurações dessa terceirização que estão comprometendo, inclusive, a imagem e a legitimação da profissão dentro da perspectiva crítica, certo? Aí vem, né, o tripé, eu achei muito legal, fiz até um cardzinho. Dentro da tipificação da nova morfologia do trabalho, eu vou encontrar um tripé, certo? Então, a nova morfologia do trabalho, ela vai ter um tripé, que é a terceirização, a flexibilização e a
precarização, ok? Então, esse tripé vai configurar a nova tipologia, da nova morfologia do trabalho, a nova configuração do trabalho vai ser sustentada por esse tripé: terceirização, flexibilização e precarização, ok? E aí, pessoas, a partir de agora ela vai citar vários exemplos de como esse tripé corporifica essa nova morfologia do trabalho. Então, se eu fosse vocês, eu listava essas várias formas de materialização desse tripé, né? Então, a nova morfologia do trabalho, ela vai ser tipificada nesse tripé: terceirização, flexibilização e precarização. E aí, a partir daí, ela vai trazer vários exemplos, certo? Que eu vou citar aqui, tanto por política. Olha, presta atenção, tudo seguindo a sequência da página 58. Lista, anota. Exemplos: contratos de prestação de serviços, parcerias, pejotização, concessão, permissão e parceria com as ONGs, cooperativas, trabalhos eventuais e intermitentes, certo? Então, esses ela está explicando de forma geral. Agora ela vai explicar por política. Ela vai dar exemplo quais dessas novas morfologias, dessa nova configuração do trabalho são mais incidentes em cada política. Vamos lá. Ainda na página 58, 1, 2, 3, no 5º parágrafo. Na política de saúde, as fundações e organizações sociais, né? Então, eu retiro do poder público o atendimento direto e passo o recurso para fundações e organizações sociais. Por exemplo, no Ceará, a FunSaúde, o ISGH, que são instituições, vão ter várias configurações: instituições privadas de interesse público, instituições públicas de economia mista, né? Vão ter várias configurações, sendo que elas não vão ser diretamente realizadas e executadas pelo poder público, certo? Na política de assistência, vai dar a questão desse tripé: terceirização, flexibilização, precarização, vai se materializar por meio das entidades assistenciais privadas, das ONGs, das cooperativas de trabalho para contratar profissionais para os serviços socioassistenciais, né? Então, não vai ser um concurso direto lá para a proteção social básica e para a proteção social especial. Ou eu repasso o recurso para que ONGs realizem o serviço, ou eu contrato profissionais via essas mediações de cooperativas, de entidades assistenciais privadas, ONGs. Na política de habitação, processos licitatórios, né? Você compõe a equipe de empresas ou você mesmo cria empresas para participar de licitações para executar a política de habitação. Na área sociojurídica, banco de peritos para trabalhos temporários que não vão ter vínculos com o judiciário. A pejotização. O que é a pejotização? É a exigência que o trabalhador crie uma pessoa jurídica para que ele receba o seu pagamento via essa pessoa jurídica, que às vezes é formada só por ele mesmo. Que a ideia aí é retirar toda aquela cota de direitos trabalhistas, porque eu não estou contratando você, eu estou contratando a empresa. Aí a empresa é formada só por mim. Não, eu estou pagando um CNPJ. Se eu pago um CNPJ, eu não sou responsável pelo conjunto de direitos trabalhistas e nem crio vínculo com você enquanto sujeito individual. Está vendo que ela citou geral, né? Qual é essa nova morfologia, como ela se materializa concretamente. Aí agora ela está indo política por política, na assistência, na saúde, na habitação, no sócio-jurídico. Aí vem as consultorias empresariais, que vêm expandindo e se caracterizam pela venda de serviços ou pacotes de serviços. Eu já conheci consultorias empresariais que tinham uma tabela de preço. Visitar um paciente no leito, uma visita, 3 visitas, 5 visitas e acompanhar a família. Aí tinha um preço para cada serviço. Você acaba não criando um vínculo nem com o paciente, nem criando um vínculo
com a empresa e nem consegue fazer essa intermediação, né? São atividades pontuais, polarizadas, muitas vezes só por exigências legais e não por um interesse de garantia de direito de fato daquele usuário que está sendo atendido. Estou falando em relação às empresas que contratam, né? E não ao assistente social. Aí vem algumas configurações, né? O trabalho à distância, o teleatendimento, o atendimento online, o teletrabalho, né? Vão a terceirização e as quarteirizações. Então, essas novas condições de trabalho também impactam diretamente na nossa qualidade de trabalho. E aí ela vai citar várias coisas, por exemplo, no home office, quem é responsável pela energia, quem é responsável pela internet, né? Pelo gasto, não vai ser mais a instituição. O home office me distancia do usuário direto. Então, eu não estou mais ali num contato direto com ele, numa conversa no olho, para além da pandemia. Esse texto foi escrito antes da pandemia. Então, ele não está se referindo à pandemia, ele está se referindo que o home office, o teletrabalho, o teleatendimento, ele já vem com essa forma de distanciar o trabalhador do usuário direto, e principalmente em relação ao assistente social, distanciar daquele usuário que muitas vezes não consegue expressar de forma adequada as suas demandas. Então, no teletrabalho é que vai ser pior. Ampliar os gastos do trabalhador com o seu próprio trabalho e diminuir os gastos da instituição empregadora. Terceiro, redefinir o tempo de jornada de trabalho, porque às vezes você está em casa, você acaba confundindo trabalho com vida doméstica, e quando você vai ver, você trabalhou mais do que a sua jornada específica e remunerada de trabalho. Né? Então, são algumas configurações que essa nova morfologia do trabalho, que foram potencializadas com a pandemia, mas o texto foi escrito antes da pandemia, então ele não se refere a isso. Ele se refere já a esse processo de precarização que o home office, o teletrabalho, o autoatendimento começaram a incorporar na vida dos trabalhadores. E aí, né, vai falar que o INSS já estava implantando teletrabalho nessa ocasião, tem um documento de 2019 falando, inclusive deflagrando a importância do teletrabalho para diminuir os custos do INSS, porque o trabalhador é que vai arcar com esses custos. Novas formas de recrutamento de profissionais com os pregões eletrônicos, está muito comum, menor preço. Eles botam lá, vaga para assistente social, menor preço. Pronto, o assistente social vai lá, faz uma proposta de salário, quem cobrou menos vai ser contratado. Trata-se de um conjunto de novas situações de trabalho que vão repercutir diretamente nas condições de trabalho, no acesso a direitos, na concessão de direitos, certo? Isso eu vim lá na página, comecei na página 58 e vocês foram acompanhando que foi por política, né, pessoas? Ó, página 58. Não, página 57. Falou o tripé, terceirização, flexibilização e precarização, falou como se materializa algumas características gerais, né? Os contratos de prestação de serviço, pejotização, as cooperativas, as ONGs, as parcerias, trabalho intermitente, eventual. Aí depois vem falando política por política. Política de saúde, fundações e organizações sociais, política de assistência, a mediação via entidades assistenciais privadas e ONGs, as cooperativas, a política de habitação por meio de processos licitatórios, a área sociojurídica, um banco de peritos por meio do trabalho temporário, da pejotização, as consultorias empresariais com pacotes de serviços, o geral, trabalho à distância, o teleatendimento, o home office, o INSS, o teletrabalho, né? Então, ela vai criando essas condições até a gente chegar aqui na página 62, ok? E aí, na 62, no segundo parágrafo, coloca assim: caberiam muitas caberiam muitas indagações nessa análise. Aí vai. O que significa um assistente social fazer um atendimento à distância? Ou mesmo uma visita domiciliar para acompanhar uma situação pontual de um funcionário contratado para uma visita? Propor algum tipo de encaminhamento, mandar por e-mail um relatório para a empresa que o contratou? Quais são as implicações profissionais do teletrabalho no atendimento junto às demandas dos beneficiários previdenciários, cuja análise e solicitação será realizada à distância pelo profissional, no qual deverá apresentar um incremento de produtividade? Né? Então, ela vai trazendo algumas indagações para a gente identificar
o prejuízo que essas condições de trabalho trazem para a garantia de direitos, para o acesso a direitos desses usuários que buscam o nosso serviço. E aí, no parágrafo seguinte, né, coloca assim, ainda na página 62, essas novas formas de contratação e de organização do trabalho são a expressão mais emblemática da nova morfologia do trabalho no serviço social, com a disseminação de um tipo de uberização do trabalho, que, além de transferir custos do trabalho aos próprios trabalhadores, né, a internet, a manutenção do computador, a energia elétrica, inviabilizam as relações entre trabalhadores e seus empregadores, cujas atividades passam a ser mediadas pelo sistema de plataformas digitais. Né? Então, como é que eu vou criar negociações, embates, tensionamentos, reflexões para ampliação, inclusive, das minhas condições de trabalho se eu não estou lá direto com o empregador? Da mesma forma, como é que eu vou criar um processo pedagógico de formação, de qualificação e de acesso a direitos daquele usuário por meio de uma chamada, de uma ligação, certo? E aí, na página 63, ela vai trazer uma outra implicação. Essas várias configurações, esses vários vínculos de trabalho, essas várias formas de contratação vão trazer um outro prejuízo. Profissionais concursados, as diferentes vínculos, trabalhadores da mesma equipe, segundo parágrafo da página 63, trabalham na mesma equipe e desempenham a mesma atividade, assistentes sociais com diferentes vínculos contratuais, salários e direitos, o que acaba configurando a presença de trabalhadores de primeira e segunda categoria, com grandes desafios para a construção da solidariedade, identidade e luta coletiva. Por exemplo, nós vamos ter nos hospitais universitários assistentes sociais concursados do regime jurídico único, nós vamos ter assistentes sociais seletistas da EBSER, nós vamos ter assistentes sociais seletistas de empresas terceirizadoras, nós vamos ter assistentes sociais temporários, nós vamos ter residentes que vão ter que, apesar de ser uma formação para o trabalho, de ser uma bolsa, de ser dentro de uma lógica de educação, eles estão ali realizando trabalho enquanto assistentes sociais, porque eles são assistentes sociais formados, todos com salários diferentes, com vínculos de trabalho diferentes, com garantias de direitos trabalhistas diferentes. Isso vai formar, primeiro, uma dificuldade de criar uma identidade, porque acaba que eu estou lutando por uma folga. O meu segmento conseguiu e o outro segmento não, nós somos segmentos diferentes. Quem já tem um salário muito bom, será que vai se solidarizar com aquele que está lá no terceirizado? Então, essas também várias formas de vínculos e condições de trabalho também criam essa dicotomia e muitas vezes dificultam que ela coloque esse processo de solidariedade, de identidade de luta coletiva, porque vão ser condições, vínculos, formas de trabalho, salários muito diferentes, no mesmo espaço de trabalho e fazendo a mesma função. E aí, pessoas... Estamos terminando. Ela coloca, né, na página 64, no 1, 2, 3, no quarto parágrafo. Ao mesmo tempo, essa lógica privativa do Estado neoliberal afetou também a imagem do trabalhador do Estado junto à população e à opinião pública, instalando um clima desfavorável à recomposição e exposição da força de trabalho. A falta de recursos da política pública, ou seja, esse Estado mínimo para garantia de direitos, reverberou no servidor. E aí faz com que os usuários, em vez de reivindicar e criticar, em vez de criticar o Estado, critiquem o servidor. Então, isso fragilizou mais ainda as lutas coletivas por concurso público, por melhoria das condições de trabalho, porque acaba botando que é o servidor que não presta. Na verdade, é o servidor que não tem as condições adequadas de trabalho, não tem as condições adequadas de direitos trabalhistas, não tem os recursos necessários para disponibilizar determinados serviços, direitos, projetos, programas. E aí o usuário não tem essa análise estrutural e conjuntural, acaba dizendo que é o servidor que não está conseguindo atender. Né? Então, gera uma precariedade
mais ainda porque não há um apelo e um apoio popular para reverter essas condições frágeis de trabalho. E aí vem, né, que essa precariedade cada vez mais traz no trabalho, né, estão preocupados com a ideia, nem sempre de estar em condições de responder a elas, essa precariedade. Mesmo fazendo o trabalhador entender quais são as condições, nem sempre o Estado está em condições de atender essas demandas. E isso vai rebater diretamente nas atribuições e competências profissionais, segundo o parágrafo da página 65. Como é que isso acontece? Todo esse processo rebate como nas atribuições e competências do assistente social. Anota. Crescimento da rotinização de atividades e padronização dos processos de trabalho. Alto nível de prescrição das tarefas e atividades, como produção intensa de manuais, cartilhas, orientações, monitoramento, definição de metas, qualificação de atividades, fortalecimento dos mecanismos de controle de serviços, né? Então, não é do controle social da participação, mas do controle da frequência, de quem está indo, de quem não está indo, senão não recebe o benefício, transformando o controle dos beneficiários, né? Então, olha aí, rotinização das atividades, padronização dos processos de trabalho, alto nível de prescrição de tarefas, produção intensa de manuais, cartilhas, orientações e monitoramento, definição de metas e quantificação de atividades, mecanismo de controle dos serviços e benefícios que se transformam em mecanismos de controle dos trabalhadores, dos usuários, né? Então, todo esse contexto que a gente viu aqui rebate nas atribuições e competências que são requisitadas ao assistente social, criando prática, retornando, né? Trazendo de volta aquela lógica conservadora que o assistente social já teve por muitos anos, de práticas de controle dos pobres e de polícia das famílias, né? Então, isso repercute nessa reconfiguração, nesse retorno a essa visão tradicional da profissão. Aí vem, nesse contexto, assistentes sociais são levados a produzir, registrar e alimentar a base de dados, sem que sejam por elas apropriadas como objetos de aprofundar o conhecimento sobre as necessidades sociais. Eu não pego aqueles dados para fazer estudos, para identificar o nó crítico, para identificar as problemáticas, propor alternativas para ampliar direitos. É dentro só da lógica punitiva, de controle, de fiscalização. E aí, isso afasta o profissional do trabalho político-pedagógico com a população, porque ele está lá nos sistemas, nos formulários, nos manuais, nos roteiros, nos documentos, nos questionários. Então, afasta ele do trabalho político-pedagógico, restringem as leituras a esses manuais, documentos técnicos, legislações específicas, né, produzidos nos marcos. Então, eu restringo as minhas competências e atribuições à mera leitura e operacionalização desses marcos normativos. E aí, assim, ela coloca certamente necessários ao desempenho institucional. A autora não está negando a importância de se apropriar desses manuais, dessas normas, desses regulamentos institucionais. Certamente é necessário para o desempenho institucional, ela diz aqui. Mas eu não posso restringir o meu trabalho à mera leitura e operacionalização desses documentos. É diferente, certo? Então, presta atenção. Quando a autora está falando dos manuais, documentos técnicos, legislações específicas, quando ela faz a crítica, ela não está dizendo que a gente tem que se negar a ler e materializar esses documentos. Ela fala isso. Certamente são necessários para o desempenho institucional. O que ela está criticando é que eu não posso restringir o meu fazer profissional à mera leitura e operacionalização desses manuais, instrumentos, documentos e normatizações. Entenderam, pessoas? E aí ela continua, né, que uma diluição do serviço social na política social, né? Se eu me restringo a isso, eu acabo confundindo e o serviço social passa a ser um mero operacionalizador da política. Achei legal essa forma que ela colocou. Uma diluição do serviço social na política social e frágil apropriação dos fundamentos teórico-metodológicos do trabalho profissional, né? Se eu fico só nessa parte dos manuais. E aí coloca outras características, isso gera um crescimento do assédio moral, do sofrimento e adoecimento.
E aí coloca que essa dinâmica cria tensões e contradições para a materialização do projeto ético-político, isso lá no último parágrafo do tópico 3, na página 67. Desencadeando sofrimentos e violações não apenas dos direitos dos sujeitos com os quais os assistentes sociais trabalham, mas também dos seus próprios direitos, né? Então, todo esse cenário causa um processo de sofrimento e de violação de direitos, não só dos usuários que a gente atende, mas nosso também enquanto trabalhador. E vamos para o último tópico agora. Estamos terminando. Lutas, resistências e contrapontos à descoletivização do trabalho. Pessoas, lembrando, esse Estude SESO Comigo é um projeto do canal do Assistente Social, do canal do YouTube da Potter Social e do site www.canaldoassistentesocial.com.br, dos cursos online. Fica o meu agradecimento que essas atividades gratuitas no YouTube só existem porque tem pessoas que confiam no nosso trabalho. Então, fica o nosso agradecimento ao aluno de pós, que vai lá, se matricula na nossa pós e garante que a gente possa ter tempo suficiente para produzir esse material gratuito. Então, se você está aí querendo fazer uma pós-graduação e tem a ver com os temas que nós estamos ofertando, não perca a oportunidade, porque tanto você vai estar fazendo uma pós de muita qualidade, com muito compromisso, com muita vontade de construir com você um exercício profissional crítico, alinhado à garantia de direitos, como também você, ao se matricular e ao cursar nossa pós, vai estar ajudando a gente manter esses projetos gratuitos que a gente realiza para os demais assistentes sociais e estudantes de serviço social que ainda não têm as condições necessárias para estar estudando aqui com a gente. Então, vamos lá, o último tópico. Ela vai colocar, né, que todas essas contradições, todas essas problemáticas, elas não devem fazer com que a gente perca a direção do projeto ético-político de linha. E aí ela vai apresentar várias condições, certo? Primeiro, ela vai fazer a crítica, né, a um quadro de despolitização e desprofissionalização da profissão, há uma tendência de rotatividade e polivalência, produzindo a eliminação de conteúdos de formações disciplinares, como parte do modelo que se busca diluir a participação das inserções profissionais no conjunto de atividades, né? Então, acaba todo mundo fazendo tudo, uma ideia de polivalência que quebra com o discurso de interdisciplinariedade, com o discurso de trabalho coletivo, mas que, na verdade, não se respeitam as particularidades profissionais, né? Acaba sendo o técnico de referência, o analista de seguro, o analista de projetos, e perde as particularidades de cada profissão. Né? Há uma tendência cada vez mais da multiprofissionalidade, da interdisciplinariedade, uma subordinação dos objetivos, princípios e valores aos interesses da instituição. Né? Então, a retomada de requisições históricas dirigidas ao serviço social dentro da lógica do disciplinamento e controle das classes e grupos subalternos. Né? Então, ela está colocando que todo esse cenário dessa nova morfologia do trabalho repercute negativamente na profissão, trazendo essas condições de trabalho negativas que a gente tem que estar sempre alerta se a gente não está caindo nelas, certo? E aí ela vai que, por isso, dado esse problema, primeira linha da página 69, a importância de estratégias que enfrentem a fragmentação dos coletivos de trabalhadores e rompam a lógica de concorrência na dinâmica da descoletivização. Né? Então, primeira estratégia, vocês lembram que o tópico 4 são lutas, resistências e contrapontos à descoletivização do trabalho. Né? Ela vai dar alternativas e estratégias de como a gente reverter isso. Então, a primeira coisa é a gente fortalecer as lutas coletivas, página 69. Aí ela continua, na página 69, no quarto parágrafo. Mesmo quando o trabalho é marcado de modo predominante por traços de alienação e estranhamento, ele expressa também, em alguma medida, coágulos de sociabilidade que são perceptíveis, particularmente quando comparados à vida dos homens. Né? Então, mesmo que a gente esteja realizando um trabalho vinculado aos interesses da instituição empregadora, dentro de umas requisições que são meio complicadas, a gente pode usar esse trabalho a serviço de trabalho coletivo, de conscientização. Então, mas para isso,
eu preciso ter conhecimento teórico-metodológico alinhado à teoria social crítica. Para isso, eu tenho que ter um compromisso ético-político pela luta por direitos, porque senão eu vou só reproduzir o que estão mandando para mim. Então, para criar essas estratégias diferenciadas que rompam com essa visão tradicional e alienada do exercício profissional dentro dessa nova morfologia do trabalho, eu tenho que ter ferramentas teóricas, intelectuais, éticas, para perceber e alterar essa realidade. E aí vem, né? O último parágrafo da página 69. Reconhecer que a dimensão político-pedagógica do trabalho do assistente social o inscreve no âmbito dos processos de hegemonia e da disputa da direção social, né? Então, existe uma dimensão político-pedagógica que é muito importante. Ó, já deu três características de estratégias. Uma, trabalho coletivo. Duas, é entender que mesmo nesse espaço de alienação, eu consigo criar ações diferenciadas de sociabilidade, então eu tenho que ter leitura para perceber isso. Três, entender a dimensão político-pedagógica do nosso trabalho profissional, que não é a mera concessão de execução de serviços e concessão de benefícios. Nós temos um papel de contra-hegemonia, de orientação, de esclarecimento, de reivindicação e de conscientização mesmo da classe trabalhadora para que ela entenda essas possibilidades de superação e de luta por direitos. Continuando. Quarto, o tipo de inserção institucional que possui implica na proximidade com diferentes segmentos da classe trabalhadora, especialmente com grupos mais subalternos, o que cria condições para o reconhecimento das suas necessidades. Quarta característica, nós temos um trabalho que, em sua maioria, vai estar em contato direto com a classe trabalhadora. Então, faz com que, ao estar em contato direto com a classe trabalhadora, a gente reconheça as suas necessidades e possa traçar ações independentes das requisições institucionais. A instituição está me pedindo isso, mas eu posso fazer isso, mais isso, para atender às reais demandas da classe trabalhadora. Vamos para a quinta. Elaborar propostas profissionais consistentes, teórica e tecnicamente, que respondam às necessidades sociais dos usuários. Isso na página 70, terceiro parágrafo. Sexta característica, socialização de informações, não apenas sobre recursos e condições, mas também no reconhecimento de direitos legítimos, enquanto instrumento potente de mobilização do cotidiano. 7, superação da cultura histórica do pragmatismo e das ações improvisadas. Né? Vai, meu tempo para amanhã. Corre, mulher, procura no Google. A gente tem que romper com essa visão pragmática do improviso. 8, assistentes sociais e demais trabalhadores dos serviços possam insurgir coletivamente contra as estratégias de intensificação do trabalho. Então, organizar com os demais profissionais de outras categorias para discutir condições de trabalho, discutir jornada de trabalho, discutir acesso a determinados direitos. Ok, pessoas? 9, a necessidade de assistentes sociais como intelectual capaz de desvendar criticamente a realidade e os processos de trabalho. Para isso, você tem que estudar, estudar e estudar. Você não consegue ser um profissional intelectualmente crítico e capaz de desvendar se você não estudar. Essa é a nona estratégia que ela coloca para superar os impactos negativos da nova morfologia do trabalho. 10, o cotidiano profissional é marcado por tensões e desafios, mas é nesse mesmo cotidiano que tem as possibilidades de superação. Né? Então, o espaço de trabalho é um espaço contraditório, então, ao mesmo tempo que tem esse tensionamento com as requisições conservadoras pragmáticas, também tem a possibilidade de eu realizar uma ação diferenciada. Então, o cotidiano é esse espaço, que não é só um espaço dado para o conservadorismo, mas também, dependendo das minhas condições, da minha capacidade intelectual, do meu compromisso ético-político, eu superar isso, certo? Estratégias profissionais que priorizem, 11, estratégias profissionais que priorizem abordagens coletivas e participação dos usuários, né? Então, as abordagens individuais são necessárias, mas a gente não pode se deter só a elas. Então, pensar em abordagens coletivas e que garantam a participação dos usuários, certo? 11, é preciso resgatar o trabalho de base,
lá no território, lá nos bairros, e não só aquele institucional que eu fico sentadinha na mesa. E aí vem 12, não, ou é 13, já pulei. Calculem aí se é 12 ou 13. Ampliar e multiplicar os fóruns, grupos de estudo, seminários, como os mecanismos estratégicos nessa construção coletiva, né? Então, aí está falando da gente também, criar grupos, fóruns, e tem aí fóruns contra a precarização da saúde, fóruns de trabalhadores do SUAS, então é criar, e se já foram criados, participar desses fóruns, grupos, seminários, grupos de estudo. Temos que estudar para conhecer a realidade. E aí, né, no momento de crise, é fundamental resgatar o sentido de pertencimento de classe e aliança com forças coletivas de resistência. Os fóruns coletivos de defesa da Seguridade Social e das políticas públicas são ferramentas potentes para isso. Ufa! Muitas estratégias aí para a gente poder superar os impactos dessa nova morfologia do trabalho, desse novo processo, desse tripé, né? Terceirização, flexibilização e precarização, que rebate duplamente nas nossas condições de trabalho, seja no atendimento dos usuários, que são impactados por essa nova morfologia, seja nas nossas próprias condições de trabalho enquanto trabalhador salariado. É isso, pessoas. Encerramos nosso Estude César comigo hoje. Tem alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Prof. Cíntia Fonseca, está inscrito aqui na descrição do vídeo, conversa comigo, assistiu esse vídeo, me marca no Instagram, adoro aparecer nos Instagram do povo, para ver que o povo está vendo, o povo está estudando, o povo está aprendendo. Se é aluno nosso, lá na plataforma de cursos do canal do Assistente Social, vai ter o link do Zoom. Quando tiver a aula fechada, que a gente discute esse texto, vocês vão poder tirar a dúvida diretamente comigo. E é isso, pessoas. Toda sexta-feira, meio-dia, cada edição, uma área de atuação em que eu seleciono os textos mais de referência. E cada sexta-feira, um texto em que eu vou orientando os principais conteúdos, as melhores formas de sistematização, para que você venha estudar serviço social aqui comigo no canal do YouTube da Pottery Social. Tchau, meu povo!